O livre-arbítrio é uma lei espiritual. Se não houvesse o livre-arbítrio, Deus estaria doido. Por quê? Então nós seríamos apenas robôs de Deus, e Deus brincando com a gente como bolinha de gude. Entendeu? O mundo é o que é porque nós temos livre-arbítrio. Adão teve livre-arbítrio de cair. Eva teve livre-arbítrio de cair. Nós podemos escolher errado, pensar errado, agir errado. Entendeu? Então existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe até entre o demônio. Se não existir, então o demônio está a serviço de Deus. O demônio é um grande servo de Deus. Se não houver livre-arbítrio, então Lúcifer é uma mentira. Ele é apenas um servo de Deus, para lascar você. A doutrina calvinista da predestinação é uma porcaria. É uma doutrina radical, como era o seu dono, João Calvino. O Deus calvinista não é cristão. O Deus calvinista é prepotente. Ele brinca com a gente e não tem nada de bom. Porque ele fez o buraco para a gente cair dentro, depois deu uma de gostoso para tirar nós do buraco, só alguns que ele quer. E não é bem assim. De que reclama o homem? Reclame dos seus próprios pecados. Nós somos errantes. Nós escolhemos o caminho errado. Nós estamos em pecado. O mundo se encontra, porque o mundo escolhe. Agora, se não houvesse o livre-arbítrio, tudo seria um jogo de carta marcada. Deus não seria bom coisíssima nenhuma. Deus seria apenas um manipulador, o dono da bola. O próprio livro de Melquisedeque diz que se não houvesse o livre-arbítrio, que os calvinistas odeiam esse livro, não tinha sentido a vida. Como é que Lúcifer caiu se não há livre-arbítrio? Como é que houve guerra nos céus se não há livre-arbítrio? É Deus brincando com nós. Cadê a bondade de Deus? Aquele que cava o próprio buraco para o seu filho cair, para depois tirar de dentro? Então, a doutrina calvinista, com o tempo, ela se distanciou para tentar lutar contra a doutrina da Igreja Católica. Eles formaram um monstro teológico, um erro teológico terrível. Né? O que você acha do livre-arbítrio? Você que está aí do outro lado, escreva para eu ler. Eu quero ler o nome de vocês. E dizer o que vocês... Né? Pode estar pagando uma dívida que a família... De família, pastor. O sonho, né? Sim. Mas eu tenho uma dica para ele. Na eleição, Deus escolhe por onisciência. Ninguém explica a Deus. A gente não sabe nem o que é isso, onisciência. Onisciência é saber de tudo. Então, por que é o pecado? Deus fez a gente para ser pecador? Por que Deus fez a gente para cair? Para dar uma de bom, para levantar? Tem que haver o livre-arbítrio. Se não houver a livre escolha, mesmo que seja para o bem ou para o mal, então Deus é apenas um manipulador celestial e não é bom coisíssima nenhuma. Ele está dando uma de gostoso. Se ele fez o homem para cair, que bondade tem em levantá-lo? Me respondam. É porque às vezes eu fico exaltado, é a lua. Gente, a gente fala assim... energeticamente, mas, por favor, vocês são maravilhosas, tá? Mas a gente fala assim, vai dizer que tem autoridade, sabe? De raiva. Agora, assim, se não houver livre-arbítrio, não houver livre-arbítrio, é porque a sorte, a bênção, maldições intercalam, né? Às vezes as maldições do cabelo eu não queria, mas a maldição leva. Né? Mas o livre-arbítrio existe no meio disso tudo, tá? Eu acredito, possa ser que não exista, né? Possa ser que Deus esteja apenas brincando com nós. Ele salva quem Ele quer, Ele condena quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer. Então o diabozinho, não fale mal de Satanás, porque ele é um grande servo de Deus. Eu acho assim, se o cara diz, os pastores calvinistas, eles chegam a dizer nas suas palestras que nós somos burros,
Porque nós não conseguimos compreender a insuportável amor de Deus. Aí eles dizem que Satanás é como um pitbull na mão de Deus, e Deus solta em cima de quem quiser. Mas se eu tenho um pitbull na minha mão e eu solto em cima de uma criancinha, quem é o culpado, o pitbull ou eu? Se eu tenho um pitbull na mão e eu solto em cima de uma velhinha, quem é culpado, o pitbull ou eu? Na verdade, é um extremo. É um extremo. Você não tem livre-arbítrio, você não escolhe nada, quem escolhe é Deus, nem para ir para o céu. Você só vai para o céu se Deus quiser. Se Deus não quiser, você não vai. É uma coisa assim muito muito programada, né? Mas eu acredito no livre-arbítrio. Somos fracos, mas Deus é forte. Mas mesmo fraco, podemos dizer, eu quero Deus. Deus não precisa obrigar nós ou programar nós. Pastor, mas a eleição é citada várias vezes na Bíblia. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos não falam, não escolhem nada. São conclusões humanas, né? Na verdade, a gente não sabe nem ser salvo. Existiram bilhões de pessoas antes de você e antes de mim. Bilhões de pessoas que não foram crentes nem católicos. Aí é com Deus. A salvação é com Deus. Essa outra parte é uma parte teológica que eles tentam explicar a Deus. O teólogo, principalmente os da Baixa da Égua não, eles tentam explicar tudo, né? Mas ninguém explica Deus, tá? Os judeus diziam que os gentios não eram salvos. Depois veio a Igreja Católica e disse que nem judeu e nem crente é salvo. Aí depois veio o crente disse que nem católico nem judeu é salvo. Nós queremos tomar posse de Deus. Nós somos humanos, uma minhoca, querendo tomar conta da salvação. Nós não sabemos. É Deus que irá julgar esse negócio de eleição, isso é tudo questão teológica, que Deus elege, depois deselege, depois elege de novo. E a menina que nasce na Índia, que faz parte de um harém de 30 mulheres, e a menina que nasce na China, que nunca ouviu falar do cristianismo, e a pessoa que nasceu em outro país, que não sabe nem que existe cristão. Então, fica tudo meio perdido em questão à salvação. Graças a Deus que na questão da salvação, quem vai julgar a gente é Deus e não os homens, né? Então, essa é uma briga teológica que o cacete come nos seminários. E os pastores que acreditam na predestinação, às vezes se acham melhores do que a gente, que não acredita. Eu não acredito na predestinação. Isso ia bater de cara com a moral e a pessoa de Deus. Deus é bom para todos. E o texto da Bíblia que diz: é da vontade de Deus que todos os homens venham a ser salvos. Alguém pode contradizer a vontade de Deus? Pode. O diabo contradiz a vontade de Deus. Se Deus manda em tudo, por que o diabo virou diabo? Porque Lúcifer não obedece a ele. Ou Lúcifer está a serviço de Deus. Não é uma coisa meia coisada, né, gente? Mas é bom para a gente conversar. Mas isso não chega a lugar nenhum. Eu acredito que existe o livre-arbítrio. De que reclama um homem? Reclama dos seus próprios pecados. Cada um se ajunta com quem é conveniente. O líder da intercessão da minha igreja vinha com um bolo. É um sonho, né? Mas sobre isso, sobre livre-arbítrio, o que é que você acha? O livre-arbítrio, Ana Maria, o livre-arbítrio é um tipo de semente que nos permite plantar o que quisermos. Ótimo, gostei. Pastor, essas pessoas que falam que Deus fala com eles, será verdade? Deus fala com os homens. Agora, às vezes, há muito exagero também, né? Deus é soberano, pastor, sobre todas as coisas. E por que ele permitiu o diabo? Olha como a nossa certeza cai por terra. Deus é soberano? Sim, porque ele permitiu o diabo. Porque ele permitiu Eva cair. Porque permitiu Adão cair. Porque permite a gente morrer. Salvação pertence a Deus. Geonete Soares. Pastor, existe alma gêmea? É uma discussão bem alta, né? Mas vamos terminar esse assunto para a gente... Eu queria que você desse a opinião, né? Rapaz, pastor, eu falo aqui do Japão.
Pastor abençoado, Márcio Ferreira. Ô Márcio, Deus te abençoe. Sobre alma gêmea, podemos conversar amanhã, porque é um assunto bem grande, né? Não dá mais tempo. Dedal de dama, costure, a livre-arbítrio, porque o anjo escolheram seguir a Lúcifer. É o que Dedal diz, né? Os anjos têm livre-arbítrio? Gerson Costas. Eu acho que sim, né? Eles não caíram? Fizeram o que Deus não agradou? Ou Deus programou eles para fazer o que não agradou? Você está entendendo que a gente entra num parafuso teológico, né? Pastor, eu estou com um sentimento de medo forte. Os eletrodomésticos estão queimando todos. Tudo nervoso. Estou gaguejando, com tremedeira. Uau! De cair as coisas da mão. Por favor, pastor, isso seria demanda espiritual? Pode ser uma inveja ou uma demanda. Espera aí que a gente tem que conversar com você, tá? Por favor. Tá grave. Vamos dar alguma dica aqui para você fazer se livrar disso. O livre-arbítrio é a liberdade de consciência, de Nora Soares Silva. Você também pode dizer, pastor, não acredito no livre-arbítrio. Tudo bem. Né? Pastor, minha irmã é casada. Sim, e aí, pastor, as pessoas escolhem pecar, Deus deixa cair em tentação? Deixa. A Bíblia diz que nós caímos porque nós somos pecadores por natureza. Pastor, será que Deus sabia que Eva ia cair, ia pecar? Sabia. Não existe o livre-arbítrio. Hetley Nayara da Conceição. A pessoa sabe que é errado fazer o que é errado mesmo estando na igreja. Sim. Só Cristo que sabe tudo. Marilisa Marques Marilisa. Marilza. Marilza Marques Marilza. Pastor, acho que Deus nos deu o livre-arbítrio para que ama, sem nenhuma contradição. A vida é tão cheia de coisa, né? Que eu acho assim, Deus não queria que a gente vivesse desse jeito, não. Né? Vendo pessoas que a gente ama morrer, como mãe, pai, vivendo com medo da morte constantemente, com risco de pecar, de errar, tentando acertar. Como o próprio apóstolo Paulo diz, o maldito homem que sou. O que eu quero fazer, não faço. Mas o que eu não quero, acabo fazendo. O apóstolo Paulo disse isso, conflitando com ele mesmo. Creme de cebola. Oi, creme. Quem acredita em livre-arbítrio, deixa eu ver aqui, opa, passou. Certamente crê na predestinação. Conheci uma pessoa assim, e ela se baseia, por exemplo, no galo cantando 3 vezes. Ali foi uma revelação, né? E não uma determinação. Meu marido sonhou que um homem disse que ele roubou a mulher dele. Por quê? Tem que ver direitinho esse sonho. Quando o pecado vai cobrar o preço alto na vida da pessoa, até assim ele deixar pecar. Deus deixa pecar, você é livre para tudo. O que é que significa sonhar com a pessoa que já faleceu jogando água em mim? No final, Deus vai julgar todos. Nós não temos capacidade de julgar as pessoas, apenas de autocorrigir nós, né? A moringa, hoje eu já tomei moringa, né? Moringa é muito bom, mas não é o assunto. Também não, pastor, só aquele que vamos saber alguma coisa. O livre-arbítrio, Michele Silva. Olha, eu gosto assim, quando vocês participam, tá? Se eu ficar brabo, é para mostrar autoridade, tá? Sonhão! Porque às vezes a gente dá uma de brabo. O livre-arbítrio liberta liberdade de escolhas. Exato. Por isso que o diabo quer que a gente erre. Porque ele não faz a gente errar. Ele quer que a gente erre. Para a gente pagar o erro. Seu marido sonhou com um homem que disse que roubou a mulher dele. Calma, aí é outro assunto. Obrigado, pastor, pelos ensinamentos. Você é uma bênção. Dedal de dama, costure. Amém. Obrigado. Obrigado a vocês que participam comigo. Sonhar com o pastor dando a nota de R$100, não tão nova. A nota é de R$100. Aí outra coisa. Hetley Nayara.
É verdade. Geonete, eu sonhei, aí é outro sonho. Maria Marques Marilza, Marilza Marques Marilza. A escolha é de cada um. Eu acho, possa ser que eu esteja enganado. Porque nós é humano, nós é humano. Ninguém pode dizer, é assim. Eu acho que eu estou certo. E as minhas condições se não existisse o livre-arbítrio, então Deus estava brincando com nós. É um impulso de pecado, pastor. Nós somos programados a pecar, tá? Se disser, não sente nesse tamborete, você fica doido para sentar na cadeira. Mas se disser, não é permitido, pode sentar. Eu não quero sentar mais não. Quem tem sabedoria que fuja do pecado, né, pastor? Sim. Pastor, aqui são 22 horas. Edna Reis. É aonde, Edna? 22 horas, aqui são 18 horas e 13 minutos. O que significa sonhar com uma pessoa que faleceu jogando algo em mim? Água fria, né? Quem era? Não é bom, não. É choro, né? O livre-arbítrio é escolher o bem ou o mal. Sim. Eis que coloco diante de vós o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem para que vivas. Disse Deus. Né? Porque é o seguinte, a gente pode escolher alguns versículos da Bíblia e viver por eles. Mas tem uma parte na Bíblia bem clara, onde a Bíblia diz, eis que vos coloco, eu chamo por testemunha os céus e a terra, que eu hoje vos proponho. Aí eu me lembro daquela música de Roberto Carlos. Eu te proponho, laralala, eu te proponho, tchan, 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 aí Deus diz, eu te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Qual escolheis? Oxi, se é Deus que escolhe, por que Deus diz, eu coloco diante de vós a vida e a morte? Pastor, cadê? Pastor, ele nos deu livre-arbítrio. Eu acho que sim. Deus não interfere em nada. Se errar, tem um preço de pagar. Sim. Um abraço, me abençoe, pastor. Amém. Que Deus nos ilumine a todos. Eu te abençoo, tá? Otoniel Santos Pereira. Deus te abençoe, Otoniel. Deixa eu ver mais. Pastor, Deus também não coloca o entendimento, querer saber. Pastor, mas Deus também coloca o entendimento, o querer e o saber. Márcio Ferreira. Coloca também, né? O entendimento, né? Se escreve costure, mas se lê couture. O que é isso? É em francês, né? Olha, François Mitterrand. Assim, oxe, é francês, Merci beaucoup. Eu acho bonita a língua francesa. Em França, na França, né? Aí eu fiquei assim, Pastor do céu, tem o livre-arbítrio, mas lá tudo obedece a Deus? Não, o inferno começou no céu. Onde é que o demônio morava? No céu. De onde veio Lúcifer? Do céu. Onde foi o cabaré? No céu. Onde foi a guerra? No céu. Então o céu não é tão certinho como você imagina assim, não. O demônio fez um rebu lá muito grande. Então Deus nos fez livre para decidir. Nós todos estamos caídos porque os nossos pais escolheram. Queira ou não, nós somos uma matilha. Nós somos como é o nome? Uma casta. Somos um tipo de anjos. Nossos pais caíram, a gente tudo caiu. Entendeu, menino? Sonhei, aí é sonho, Deus não tivesse nos dado o livre-arbítrio, sábia seria como marionete. Nós seríamos uma espécie de marionete, né? Pastor, eu sou Vera. Oi, Vera, tu tá na França, Vera? De dama couture. Obrigado, Vera. Pastor, eu tive uma visão de uma amiga costurando um vestido branco e vestia a minha pretendente. Qual o significado? Aí tem que ver os pormenores do sonho. Peraí, viu? Deixa eu terminar esse assunto aqui. Tem alguma coisa a dizer? Por isso que eu fico chamando. Vamos conversar? Você é uma bênção, pastor. Eu tento ser. Tomara que eu consiga. Eu quero ser bênção para vocês, tá? A paz a todos dos charts. A paz, Adriano.
Aprendendo muito com o senhor, pastor Joilson, amém. Pastor, ore pelo meu filho, Lili. Que Deus ilumine, visite teu filho e ajude, tá? Você é muito engraçado. E moleque, tu é da onde, hein? Está em francês, né? Eu acho que deve ser da França. Muito obrigado pela visita. Pronto, eu acredito nisso, tá? Todo mundo já deu para perceber que eu sou arminiano, né? Mas eu não estou nem aí para Armínio, tanto Armínio como, né? Mas eu acredito no livre-arbítrio. Se Deus mandasse em tudo, não ia ter o cabaré que houve no céu. Dá até uma contradiçãozinha, né? Se Lúcifer fez o que fez, é porque ele é livre, né? Eu sou de São Paulo, pastor, Cotia. Eu passei lá em Cotia, que maravilha. Lili, muito obrigado. Que Deus visite teus filhos e te ilumine. O Espírito Santo visite, que o Espírito Santo sabe de tudo e pode tudo. Nós, aqui na Terra, a gente é uma ilha de certeza, arrodeado por um oceano de incerteza. Mas nós podemos ter uma ideia, né, que o mundo que nós vivemos não foi esse mundo que Deus planejou para nós. Nós saímos dos planos de Deus. Então alguém pode sair. E não teria graça nenhuma o universo se Deus manobrasse tudo. Ou seja, seria marionete. Marionete, somente isso. Deus programaria a gente para cair, para levantar, cair, beber, levantar. Mas como a coisa é livre, aí houve essas quedas de anjo, de homens. Mas aí vem a restauração. Eu acho isso, né? Mas possa ser que Deus me predestinou a não acreditar na predestinação. E quem não acredita na predestinação, é salvo ou não é? Bem, eu acredito no Deus que vai decidir, né? E que Deus vai decidir quem é que vai ser salvo ou não. Até porque o pecado muda. Na Alemanha, crentes fumavam. Quem mandou parar de fumar foi Rita. No Canadá, crentes fumam. No Brasil, é pecado mortal. Né? Então, Deus vai decidir tudo, né? Adriano, eu sou paraibana. Magna é paraibana, eu sou da Paraíba, este é meu lugar. A cara deste povo é a minha cara. Dedal de Costura é um blog. Obrigado pela participação. São muitas doutrinas, pastor. São muitas doutrinas, né? Mas uma coisa você deve saber. Deus é Deus. E as suas misericórdias duram para sempre. E as misericórdias de Deus estão em todas as partes. Nós somos homens. E aí nós se contradiz, nós cai, nós se levanta. Nós diz uma coisa, depois diz outra, né? E temos que aprender a viver nesse mundo de contradições, porque o mundo é cheio dela, né? Isso não anula Deus. Deus deixou livre. Deus deixou livre. Grace Capri, Deus nos ama a todos. É verdade, Deus ama todos nós. E Ele quer que a gente se dê bem na vida, tá? Eu acredito no livre-arbítrio.